Está no All Daily Think, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 2 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, NVIDIA quer revolucionar os computadores pessoais. Em mundo eleições na Colômbia tem advogado fã de Bukele contra filósofo de esquerda. Já no Brasil, ONG ligada ao filme de Bolsonaro é investigada por suspeita de fraude. E antes de começar nosso podcast, na seção do nosso patrocinador hoje, a gente vai trazer um dado que com certeza vai te deixar surpreso. Olha só, o PIB do Brasil representa só 2,1% de toda a economia global. Mas a alocação do investidor por aqui é concentrada em mais de 97% em ativos brasileiros. Pois é, Andrezinho, quando a gente olha o mercado de renda variável global, isso chama ainda mais atenção, porque o Brasil representa só 0,9% de todo o mercado e ainda assim o brasileiro continua olhando só aqui para dentro. Mas isso pode estar mudando, viu? Em 2025, os brasileiros enviaram 58,8 bilhões de dólares para o exterior, sendo o maior valor da história. E é aqui que entra o nosso parceiro de hoje, a Avenue, que simplifica o caminho para você abrir uma conta de investimentos nos Estados Unidos em dólar com suporte em português e acesso aos maiores mercados do mundo. E para quem é nosso ouvinte, se você abre sua conta entre hoje, dia 2 e sexta-feira, dia 5, as 3 primeiras corretagens são por conta da Avenue. Corre lá no link na descrição do episódio e não perde tempo. Boa, Branco. E agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a NVIDIA quer reinventar o computador pessoal. Durante a feira de tecnologia Computex em Taiwan, a empresa anunciou o RTX Spark, um super chip feito para rodar agente IA direto no notebook sem depender de servidores na nuvem. E esse chip vai chegar já com peso no mercado, porque ele será instalado em dispositivos de fabricantes como Dell, Lenovo, HP e Microsoft, incluindo a linha Surface. A própria Microsoft também vai ser responsável por uma versão do Windows adaptada para executar esses agentes de IA localmente. E para os mais técnicos, o RTX Spark entrega 1 petaflop em desempenho de IA com 20 núcleos de CPU e 6.144 núcleos de GPU. Para traduzir e fazer uma comparação engraçada aqui, se cada pessoa na Terra fizesse um cálculo por segundo, levaria mais de 4 anos para atingir o volume de operações que uma máquina de 1 petaflop faz em um único segundo. E voltando para o anúncio, nas palavras do CEO Jensen Huang, abre aspas, o PC está sendo reinventado. Agora você pede e o PC faz o trabalho. É uma reinvenção tão significativa quanto foi o smartphone para os celulares. Na prática, a promessa é bem direta. Criadores de conteúdo poderão pedir para o computador silenciar o microfone e trocar o modo de transmissão. Já designers poderiam pedir para transformar um rascunho em imagem, renderizar modelos 3D ou gerar vídeos. Tudo isso sem abrir um app sequer. E por trás do business, Branco, isso marca uma mudança estratégica para a NVIDIA. A empresa passa a diversificar a receita além das GPUs para data centers e games e avança agora para o mercado de PCs de consumo, que hoje é dominado por Apple, Intel e AMD. E depois da novidade, o mercado reagiu. As ações de NVIDIA, Microsoft e Dell encerraram o dia de ontem em alta de 6,26%, 2,28% e 10,7% respectivamente. Já a Apple e a Intel caíram 1,84% e 4,67%. Pois é, Branco, se essa aposta pegar, a gente pode estar vendo o começo de uma nova fase dos notebooks, com IA rodando ali no próprio aparelho e não só na nuvem. Mas com essa história da NVIDIA do PC reinventado, a gente vira a chave agora e segue direto para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a Colômbia já tem um cenário definido para a eleição presidencial. No domingo, dia 31, aconteceu o primeiro turno e o candidato de direita, Abelardo de Espriella, terminou na frente com 43,7% dos votos, seguido pelo esquerdista Iván Cepeda com 41%.
Agora os dois se enfrentam no segundo turno, marcado para 21 de junho. E aqui vale conhecer quem são os dois. Abelardo de La Espriella se apresenta como alguém de fora da política tradicional e já disse que admira nomes da direita como Trump, Milei e Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. E as propostas dele vão nessa linha também. Ele fala numa ofensiva militar contra guerrilhas, construção de mega prisões e até em retirar a Colômbia de organismos internacionais como a ONU. Enquanto isso, do outro lado está Ivan Cepeda, que é filósofo e filho de um líder comunista assassinado. Ele defende a continuidade das políticas do atual governo Petro, aposta em diálogo para encerrar o conflito com guerrilhas e também promete aumento do salário mínimo e reforma agrária. E o pós-primeiro turno já veio com tensão. Depois do resultado, o próprio Petro saiu em defesa do aliado dele que antes liderava as pesquisas e disse que não reconhece a contagem inicial. E para entender como que está sendo essa corrida presidencial por lá, o combate ao crime dominou como tema de campanha. As Farc, guerrilha considerada terrorista pelos Estados Unidos, protagonizam um conflito de mais de 5 décadas contra paramilitares e forças estatais. Esse conflito já deixou 250 mil mortos. E por incrível que pareça, esse assunto importa para o Brasil, porque uma vitória do Cepeda significa manter um aliado importante para Lula, enquanto uma vitória de Espriella representaria o movimento contrário. E depois de vitórias recentes de políticos de direita como Rodrigo Paz na Bolívia e José Antônio Cache no Chile, a Colômbia se tornou o principal aliado brasileiro na região. E puxando esse tema para cá, a pauta de segurança voltou para os holofotes aqui no Brasil também. Com os Estados Unidos classificando PCC e CV como organizações terroristas, essa eleição colombiana entra ainda mais no radar brasileiro. Mas com esse panorama internacional explicado, agora a gente aproveita esse gancho e bora para nossa sessão de Brasil. Começando o bloco de Brasil, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou ontem a chamada Operação Wi-Fi contra o Instituto Conhecer Brasil, uma ONG contratada pela Prefeitura para instalar internet gratuita em comunidades da capital. E o que chamou a atenção aqui é quem está por trás dessa entidade. O Instituto Conhecer Brasil pertence a Karina Ferreira da Gama, dona também da Go Up, produtora do filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. No centro da apuração está um contrato de 108 milhões de reais para instalar 5 mil pontos de internet. Só que depois de 3 revisões contratuais, esse valor subiu para 157 milhões de reais. E no detalhe, a polícia apura suspeitas de direcionamento, sobrepreço e falhas de execução. Na contratação, a ONG foi a única participante da seleção pública, mesmo sem histórico em telecomunicações. E quando a gente olha para os valores, a diferença é bem grande. O contrato previa R$ 1.800 por mês por ponto instalado, só que a empresa de tecnologia da própria prefeitura cobrava R$ 230 pela instalação e R$ 306 pela manutenção. E na execução, a discrepância fica ainda mais evidente. Dos 5 mil pontos previstos, só 3.200 foram instalados. Mesmo assim, em julho e agosto de 2024, a ONG teria recebido 11 milhões de reais pela operação desses pontos, embora apenas 6 estivessem funcionando naquele período. No total, a polícia apura se 26 milhões de reais foram repassados sem a entrega correspondente, e a investigação ainda identificou inconsistências na prestação de contas, como notas fiscais canceladas, documentos emitidos pela ONG para ela mesma e até pagamentos duplicados. Olhando para frente, a Polícia Civil já pediu à Justiça acesso aos dados financeiros da Karina, da ONG e de empresas ligadas a ela, incluindo a própria Go Up. A ideia é rastrear o caminho do dinheiro e apurar se houve desvios de recursos públicos. E para fechar esse capítulo, o senador Flávio Bolsonaro negou qualquer relação entre a operação e o filme Dark Horse. Mas no fim das contas, é mais um caso que levanta um alerta importante sobre contrato público, execução real e prestação de contas. E com essa nossa sessão Brasil finalizada, bora agora conferir como os mercados fecharam ontem.
fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Os índices americanos bateram novas máximas históricas nessa segunda, puxados justamente pelas ações de tecnologia, que subiram forte após o anúncio da Nvidia. O S&P 500 avançou 0,26%, enquanto o Nasdaq subiu 0,42%. Em paralelo, o petróleo voltou a subir 4,23% depois que Trump minimizou o possível colapso das negociações com o Irã. Em entrevista à CNBC, ele disse, entre aspas, honestamente, não me importo se as tratativas terminarem. Ainda por lá, a MGM Resorts saltou 16% após a empresa People Inc. do bilionário Barry Diller fazer uma oferta para comprar a fatia que ainda não possui da companhia. O negócio avalia a operadora de cassinos em mais de 18 bilhões de dólares. No Japão, o SoftBank subiu 14%, após anunciar um plano de até 75 bilhões de euros para construir data centers de inteligência artificial na França. Com um salto, a companhia ultrapassou a Toyota e se tornou a empresa mais valiosa do Japão. Por aqui, o Boletim Focus elevou a projeção da inflação para 2026 de 5,04% para 5,09%. Essa foi a 12ª alta consecutiva, deixando a estimativa ainda mais distante do teto da meta do Banco Central de 4,5%. No campo político, a pesquisa Real Time Big Data mostrou Lula à frente de Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno, mas ainda empatado com Caiado e Zema. O levantamento também apontou Renan Santos como principal nome associado à terceira via com 26% das citações, à frente de Zema com 21% e Caiado com 8%. E na bolsa, o Ibovespa recuou 0,91% aos 172.197 pontos. Já o dólar caiu 0,39% a R$ 5,02. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!